Beleza. Muito boa tarde, colegas. Meu nome é Marcel, vou estar dando início aqui à nossa apresentação. E a gente planejou, né, de uma maneira em que, como os textos se articulam, fazer uma conversa, né, um diálogo contemplando três textos, né? Vou começar falando um pouquinho sobre o terceiro texto, mas a gente vai articulando com os demais, porque eles se entrelaçam. Mas a gente achou uma lógica em que o terceiro texto, né, como fala da escola justa, da função social da escola e da questão da diversidade, de uma maneira mais pontual de iniciar o debate. E é um texto, né, de Libânio e Eliane Silva, onde ele traz, né, a questão das funções da escola, que traz e a questão também da escola justa, né? Então ele foca inicialmente, né, que a escola vai muito além de uma simples transmissão de conhecimento, mas no trabalho propor uma sociedade mais equitativa, né, mais igual. E ele traz também essa relação de poder, né, em que muitas das vezes, né, a escola é moldada tanto por questões sociais, políticas, e esse embate também com alguns educadores críticos, né, que tentam, né, propor uma educação de emancipação crítica, e o Estado, né, muitas das vezes, né, impõe uma questão de formação para o mercado de trabalho, né? E um paralelo, né, com a nossa realidade um exemplo, né, é a reforma do ensino médio, né, em que ele traz, né, essa redução de uma carga horária menor, né, para disciplinas, né, ditas mais reflexivas, como a sociologia, a história, a filosofia. Então, ele traz, né, que a questão social da escola, né, deve propor essa questão da equidade. E ele vai trabalhando também, né, puxando para a questão da diversidade, que uma escola também deve propor uma questão de diversidade culturais, no sentido de você ser uma escola mais inclusiva e diminuindo as questões das desigualdades sociais, né? Então, ele cita, né, até Kandal, né, uma autora que cita a questão da interculturalidade, né, que deve reconhecer, né, as diferenças sem perpetuar a desigualdade na educação, propondo sempre assim práticas diversas. Então, fazendo um link assim, né, com a educação física, a gente vê muito isso na questão da metodologia do coletivo de autores, né, que traz essa questão da justiça social, da questão da cultura corporal, no sentido assim de você expor para os seus alunos, né, a diversas manifestações culturais que existem, né? Então, fazendo esse paralelo, né, com a questão da educação física, a gente vê muito nisso, né? Marcel, o interessante do texto é que faz a gente refletir, né? O que é uma escola justa? Qual é uma escola que atenda, né, todos os alunos, todos os estudantes, né, todos os públicos que a escola, né, que passam pela escola? São públicos diferentes, com diferentes realidades, e o autor traz essa ideia da equidade, uma equidade, né, que reconheça as diferenças, né, dessas pessoas, desses indivíduos. É igual aquela ideia de uma charge que tem, né, um leão, uma girafa, um macaco, um peixe tentando subir uma árvore, né? Às vezes há um pensamento de igualdade dentro da escola, mas é preciso que tenha equidade, né? Que reconheça as diferenças de cada um, e o autor coloca também a questão da diversidade cultural, né? Que nós não só adianta em termos econômicos, mas nas características culturais também que o público deve ter essa assistência dentro da escola. Léo, seu microfone está mutado. Não tá assim. Beleza, beleza, obrigado. Boa tarde, sou o Leonardo, né? Só para complementar um pouco a fala dos colegas referente a esse texto 3, né? Sobre as finalidades, o Marcel chegou até a citar ali, mas quero reforçar, né? Essa questão da política, né? Inserida dentro da escola. E me chamou muita atenção na leitura, né? Um trecho onde fala do vínculo, né? Dessas agendas político-econômicas globais, né? De agências internacionais
com influência sobre a educação de maneira geral do país, né, dos países, dos mais variados países. Como a gente é um país emergente, a gente acaba sofrendo bastante influência desse tipo de política, até porque a gente sabe que isso acaba se transformando em verbas que o país ganha para poder, teoricamente, investir numa educação, né? Só que a gente acaba vendo que o movimento dessas políticas acaba não sendo para uma formação de um cidadão crítico que busque os seus direitos, né? A gente, cada vez mais, a gente tem visto uma formação de educandos mais, assim, conformados com algumas coisas e até reivindicam mais situações de interesse mais pessoais do que de maneira incomum de um grupo. Pelo menos um olhar que eu tenho tido, né? E não sei se algum colega aí tem alguma ideia diferente ou tem o mesmo entendimento que queira complementar para a gente estar dando continuidade. Então, eu sou o professor André, sou aqui do município de Venda Nova, trabalho na rede estadual do Espírito Santo. Essa questão da política, né, sobre a questão das formações dos professores, ela é às vezes muito diretiva, depende do governo que está, da ação que a secretaria toma, questão de corte de gastos, etc. A última formação continuada que eu fiz como professor foi em 2010. E de lá para cá não teve mais, né, eventos que envolvessem educação física. Até a professora Soraya Darido, o último que teve, né, o Fórum Capixaba, Fórum Espírito Santense de Educação Física, foi no hotel lá em Vila Velha, na Praia da Costa. Foi um dia só de evento para essa questão da prática do professor em si na sala de aula, né? E após isso aí, acabou com todas as formações que tinham da área de educação física. Foi um momento que tinha um gestor dentro da Secretaria de Educação que olhava para a educação física, né? Então, assim, a formação de professores depende muito dessa situação. Ah, professor, mas por que você também não procura de outras formas? E aí a gente entra naquele embate que acaba sendo geral para todos os professores. A gente tem uma carga horária, né, muito grande, com um salário que às vezes faz com que você tenha essa carga horária grande para poder ter um salário mais digno e acaba limitando o orçamento para a gente fazer esse investimento na nossa própria carreira, né? Então fica muito complicado. Tem os cursos lá no Cefop? Tem. Só que os cursos não são destinados para a nossa área. Tem lá, por exemplo, letramento racial, né? Tem de corpo de bombeiro, tem de conselho de escola, né? Eu já fiz o de formação de diretor. Agora, para a área de educação física não tem. Eles contrataram também o Impulsiona, né? Acho que até uns 2 anos atrás ficou circulando o Impulsiona. Só que, né, não era aquele curso que realmente te dá um embasamento para você colocar em prática. Diferente das nossas aulas do mestrado. Cada vez que a gente vai, você vê a experiência do outro se dá certo ou não, né? Eu acho que isso aí é muito importante nessa questão da formação de professores. Com certeza, com certeza. Pegando sua fala aí, o tempo ele acaba sendo preponderante nisso tudo, né? A gente acaba não tendo tempo para se dedicar a essa capacitação devido a gente ter grandes jornadas de trabalho, né? A gente acaba não se capacitando da maneira que a gente deveria. E quando a gente tem a oportunidade de se capacitar de maneira a se reunir com outros profissionais da área, em momentos igual a esse que a gente discute, né, e coloca pontos de vista diferenciados, né, a gente acaba tendo dificuldade pelo próprio sistema, às vezes complicar a liberação para a gente poder estar se capacitando. Então a gente acaba vendo que as coisas estão muito interligadas. Eu acho que já pelo gancho que o colega André falou, já vai puxando para o texto 2, que é o texto da
questão da formação, né, e dos professores e da didática, né, como a gente acabou tentando fazer de trás para frente, como foi uma discussão nossa, eu acho que a gente já pode ir por essa linha aí, né. Exato, Léo. Eu não me apresentei ainda, eu sou o professor Júlio, professor da rede estadual, atuo em Cariacica. E esse segundo texto vai falar sobre a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano. Que essa ideia do desenvolvimento humano vem do autor, que fugiu aqui o nome aqui agora, é Davidov, né? O nome dele. Davidov. Que apoiado, né, nas ideias de Vygotsky, vai trazer essa ideia da inseparação da didática, né, geral para a didática específica, do conhecimento pedagógico para o conhecimento disciplinar. Que o aluno, a partir, né, dessa mediação, ele consegue ter relação com o conhecimento amplo que ele tem, né, do mundo dele, das experiências, das vivências dele. E a partir, né, de vários estudos que estão acontecendo em relação à formação de professores, que é algo, né, que está muito em evidência, o texto vai discutir. E eu, particularmente, né, eu sinto assim, muita dificuldade nas conversas que eu tenho, né, com pedagogos, coordenadores pedagógicos. Tive essa dificuldade com os pedagogos da educação infantil, porque realmente, né, há essa separação, essa dicotomia do que ele sabe, né, pedagogicamente, com os conceitos próprios da educação física. Como o professor André falou, né, há muito desconhecimento em relação ao que é próprio da educação física. Se a gente, enquanto professores, a gente, né, discute, a gente fica com várias reflexões em relação ao que é educação física, né, ao que a gente tem que fazer na sala de aula, e os pedagogos, então, estão muito distantes, né, das discussões que a gente tem que levar para dentro da escola, né, dos conteúdos, né, das habilidades que a gente tem que trabalhar. Então eu sinto muita falta dessa articulação. Para mim, sim, as formações e pedagogia deveriam tratar de conceitos mais próximos da educação física. E assim, eu tive uma formação boa dentro do CEF, dentro da UFES, que faz mais essa articulação do que é a educação física e a pedagogia. Né, faz essa relação entre a didática geral e a didática específica da educação física. Mas eu sei que muitos colegas, né, não passaram por essa mediação, por essa articulação. Então é preciso, né, aproximar e não ser visto, né, como algo separado, um longe do outro. A gente precisa andar junto com o conteúdo específico e a pedagogia, a mediação que é necessário. Com certeza. No caso aqui, eu vou até fazer um contraponto, eu não me recordo, mas eu acredito que o Marcel também é da UFES, o André acho que também vem de faculdade pública. A minha formação foi numa faculdade privada e realmente, assim, até conversando entre nós colegas, em outros momentos eu já até falei, cara, é diferente a galera que se formou na faculdade pública do que a gente que fez na faculdade privada. Porque é bem claro, assim, a forma que a gente faz. Quando eu até anotei sobre o texto, até citei, né, numa conversa nossa informal, aquele modelo 3+1 é bem daquela maneira mesmo. Foca-se na parte específica da área, no caso a nossa educação física, foram 3 anos só de conteúdos voltados a essa área específica e apenas 1 ano ali, né, de maneira bem superficial, com disciplinas passam de maneira bem superficiais pela essa parte pedagógica. E aí a gente só vai se deparar com essa questão quando a gente vai para o mercado de trabalho. E aí a gente vê o déficit que a gente está e o quanto a gente tem que correr atrás para poder, pelo menos, equiparar ali um conhecimento mais tranquilo para você se desenvolver no dia a dia no trabalho. Né? Não sei se algum colega vai complementar mais alguma coisa desse artigo 2, né? Caso queiram, agora é o momento, e aí a gente vai acabar finalizando com o artigo 1, né? Exato. Alguém pode fazer apanhado geral e finalizar, beleza? Não, eu vou dar só um exemplo, né?
do que o Júlio falou, assim como o Júlio também eu fiz formação no CEF do UFES, e logo no início a gente se depara realmente com essa formação assim articulada com a pedagogia também, né? Era até uma crítica no início, só que ao longo do ano, né, da formação a gente vai desconstruindo, porque a gente chega com uma visão assim da educação física eminentemente prática, em que a gente prioriza sobretudo disciplinas assim biológicas. Ah, porra, vamos estudar anatomia, a fisiologia, o comportamento motor, etc. Mas muitas das vezes a gente, ao longo do curso, né, vai desconstruindo essa visão e vai entendendo que a questão dessa aproximação da pedagogia é muito importante, porque no nosso campo prático a gente vê a real necessidade. E esse contraponto também, muitas das vezes a gente nota, assim, na minha prática pelo menos, um distanciamento, né? Eu lembro também, tive algumas pedagogas que têm muito essa visão que a gente inicia o curso, né? Que a educação física é uma disciplina apenas prática, em que você sempre deve levar o aluno a sair, em que preparar ele para a saúde. E muitas das vezes a gente também tem que estar reforçando isso dentro da escola, com professores, com pedagogo, ou seja, nesse processo de desconstrução mesmo. Então, assim, eu acredito, né, que a formação dos professores vai muito no sentido também de englobar, né, esses conhecimentos didáticos, pedagógicos com o conhecimento disciplinar mesmo da educação física. Bom, então, pessoal, o nosso vídeo vai chegar aqui agora ao final. A gente tentou fazer um compilado dos 3 textos dentro da nossa vivência prática, que acredito que seja a proposta da avaliação aí. Tá joia? Muito obrigado a todos e valeu!